Faz sentido confiar em Deus? Para poder te responder isso, primeiro eu tenho que te explicar o estilo de vida de Deus, o lifestyle dele. O estilo de vida de Deus é baseado em fé. Quer dizer que o quê? Quer dizer que ele se move em fé, se revela em fé, que ele se sustenta em fé. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando ele criou todas as coisas, em algum momento a palavra usada da criação é o bará de Deus, que fala a respeito não só de algo que foi criado por Deus, mas de algo que também é sustentado por Ele. Então quer dizer que o quê? Que o tipo de criação que Deus faz não é o mesmo tipo de criação que a gente faz. Porque tem coisas que a gente começa e não termina. Tem coisas que a gente quer, mas a gente não sabe como sustentar. Mas tudo que Deus faz, pelo poder da sua palavra, Ele sustenta pelo poder dela. Você lembra quando Jesus chamou Pedro para poder seguir ele lá na margem do rio? Pedro foi lá e virou um seguidor de Jesus. Mas depois, quando Jesus morre, Pedro volta novamente para a margem do rio e volta a pescar. Só que quando Jesus renasce dos mortos, ele volta novamente, né? Jesus volta na margem do rio, no mesmo lugar, no mesmo cenário, para fazer o mesmo convite para o Pedro que ele já tinha feito atrás. Já tinha feito antes esse convite para o Pedro. Isso quer dizer que o quê? Pedro desistiu. Deus não. Pedro esqueceu das promessas que Jesus tinha feito para ele. Deus não. Pedro retrocedeu. Deus não. Pedro abandonou o seu chamado. Deus não. Então, quando Jesus volta para Pedro, para o mesmo lugar, fazendo o mesmo milagre, ele está lembrando que o convite que ele fez para Pedro ainda está de pé. É como se ele falasse: Pedro, as palavras que eu liberei sobre você, eu presto contas por mim mesmo. Entende? Vai ficar mais claro. Ó. Tem uma passagem que Deus fala assim: por não ter ninguém superior a quem jurar, eu juro por mim mesmo. Mano, que Deus é esse que dá como garantia ele mesmo? Saca? Porque não tem ninguém superior a Deus, porque ele não foi criado. Em que momento foi criado? Não, ele não foi criado não. Porque tudo que existe foi criado a partir dele. Em que momento da história foi criado? Não dá para saber, porque o tempo não existia antes dele, entende? A Bíblia diz que ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quer dizer que a eternidade foi gerada nele. Ele não nasceu em algum momento na eternidade passada. Ele gerou, ele criou a eternidade. E por que eu quero que você entenda isso? Porque muitas vezes a gente esvazia a nossa expectativa do milagre semanal, banal, diário, porque estamos esquecendo as características eternas de um Deus que pode fazer todas as coisas. É como se você falasse assim para mim: Caio, não sei se dá mais tempo de Deus mudar a minha história. Cara, em 6 dias Deus fez tudo que existe. E só no 7º dia que ele descansou. Desfrutou, né? Homem precisa de tempo. Deus não. O tempo subsiste em Deus. A gente se move no Cronos. O nosso tempo é contado, cronometrado, em dias, calendários. A gente coloca expectativa no ano novo, como se o calendário fosse mudar alguma coisa. Mas a grande verdade é que, a despeito dos calendários, né, existe um Deus que se move no Kairos, que é o que é? O tempo de Deus. Se Deus quiser fazer 10 anos em 10 segundos, uma palavra dele acelera teu chamado. Se Deus quiser acelerar 10 anos de promessa em um dia, uma palavra dele faz o improvável, que nem eu e você, se tornar um herói da fé. E aí todo mundo vai virar e vai falar: nossa, do nada aconteceu. Só que do nada, às vezes leva muito tempo para acontecer. Eu resolvi gravar esse vídeo, me expor assim, por conta de um princípio: vulnerabilidade. Você já percebeu que muitas vezes você sente no seu coração que Deus te deu uma promessa? Ele te prometeu algo, te deixa visualizar aquilo. E ele, como um bom pai, sabe que deixar doce perto de criança, a criança vai querer. Claro, né? Então, se ele deixou algo perto de você, ele vai te dar. Mas só que, para você conquistar isso, muitas vezes você tem que pedir, se posicionar para receber. E olha que loucura. Se der tudo certo e você receber aquilo que Deus te prometeu, a glória é dele, porque Deus te prometeu, certo? Mas se der tudo errado e você se posicionar, gritar aos 4 ventos que Deus vai fazer um milagre na sua vida e aquilo não acontecer, a vergonha perante a sociedade é só sua.
Então, muitas vezes, isso trava as pessoas de viver o extraordinário. Então, eu percebi que é melhor você ser vulnerável para ser um canal de glória dele, do que nunca viver algo extraordinário, entende? E eu também não quero chegar também no final da vida pensando, falar assim, nossa, eu queria ter vivido isso. Ah, se eu tivesse feito isso, eu queria ter me lançado mais, se eu tivesse confiado, se eu tivesse caminhado mais. E no final de contas, né, todo mundo vai criticar quando você se posiciona. Mas somente Pedro voltou molhado do barco. Ninguém mais vai poder dizer como é andar sobre as águas. Saca? Isso significa que o quê? Que a cada nível de vulnerabilidade e exposição, existe também um novo nível de recompensas sobrenaturais. Todas as vezes que eu me disponho mais, que eu confio mais, que eu me lanço mais, eu estou pronto para Deus fazer mais, derramar mais, transbordar mais. Nenhum herói da fé viveu o que viveu esperando Deus fazer, saca? Cada um deles se moveu a partir daquilo que Deus falou. Cara, pega essa chave, se liga só. Tudo que você vai fazer em Deus precisa ser feito a partir de algo que você ouviu dele. Saca? Então, se eu quero, esse é meu propósito, você tem que ter ouvido ele falar que esse é seu propósito ou te dar uma direção. Por isso que essa ativação sem propósito, muitas vezes, faz muita gente se frustrar. Porque não é para você sair daqui agitado, falando assim, nossa, eu preciso fazer algo, eu tenho que confiar mais. Não, você tem que ouvir algo de Deus primeiro, você tem que criar um relacionamento, entende? Então não faça nada sem antes ouvir algo de Deus. Não dê um passo sem ouvir algo de Deus. Agora, quando você ouvir, não adie um minuto. Não pare um segundo até que se cumpra o que Deus te mostrou. Trabalhe incansavelmente, saca? Naquilo que ele te chamou. Porque Noé, olha só, porque Noé ouviu algo de Deus. E ele começou a construir a arca. E toda a família dele foi salva pela sua obediência. Tem muito mais a ver com obediência, resiliência, sensibilidade do que com homens fortes, entende? Por quê? Porque a nossa glória não está na nossa força. O reino, a força, não está no que se conquista. O reino, a força, está no que se derrama, entende? Abraão é o pai da fé não porque ele conquistou, não pelas coisas que ele conquistou. Abraão é o pai da fé pelo que ele estava disposto a entregar. Deus fala com ele, me dá seu único filho. Ele fala com Deus, né? Tudo é teu, você me deu, eu te devolvo. E aí Deus fala, não, Abraão, não precisa mais não. Eu já vi o teu coração. Você está disposto a entregar. Entende? Então tem níveis de fé. Tem fé que espera, tem a fé que conquista, mas o nível mais denso da fé é a fé que entrega. Quando você está disposto a entregar aquilo que você recebeu, é quando você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. É quando você percebe que os seus planos são bons, mas eles não se comparam aos planos de Deus, saca? A palavra dele é mais alta que a minha. A vontade dele é melhor que a minha. Os caminhos dele são mais altos que o meu. Você está comigo? Você está pegando isso que eu estou falando? Nós somos de uma geração onde é que está todo mundo querendo te vender um lifestyle. Um 6 em 7, 7 em 7, 8 em 7. E a gente acha que muitas vezes isso é o ápice da nossa história. Só que no passado, homens de Deus, eles morriam por perseguição. Estevão próprio foi apedrejado. A Bíblia diz que a glória de Deus brilhava na face dele, né? Só que na nossa geração, homens estão morrendo por necessidade de aprovação. Quantos chamados são desativados aqui no Brasil porque a gente se acomodou a ter um bom carro, uma boa casa, fazer um 6 em 7. Mas deixa eu te falar, tudo isso vai passar. Mas a glória de Deus está à espera de homens que querem fazer uma história com ele, entende? Eu não estou falando que você tem que abrir mão disso. Eu estou falando que você deve governar sobre isso. Você pode ter tudo que não te tem. Você pode governar tudo aquilo que não te governa. Você pode liderar tudo aquilo que não te lidera. Tem gente que não consegue viver o milagre do novo porque ainda está preso na ofensa do velho, entende? Alguém te feriu, alguém te distratou. Cara, deixa as coisas velhas para trás, porque em Jesus tudo se fez novo. Se abre para o novo, entende? Muitas vezes a gente não consegue viver milagres. Eu vou encerrar por aqui. Porque em algum momento a gente confundiu a personalidade de Deus com um Deus que pode fazer coisas difíceis. Entende? Mas Deus não é o Deus das coisas difíceis. Deus é o Deus das coisas impossíveis. As coisas difíceis a gente faz. As coisas impossíveis só Deus faz. Entende? Olha só.
Por exemplo, você tem uma dor. Por mais intensa que ela seja, muitas vezes um remédio resolve. Se eu tenho uma dívida, pode ser grande, mas às vezes um empréstimo resolve. Se você tem uma dúvida, às vezes um conselho resolve. Mas existem momentos na nossa vida que somente Deus pode resolver. Só Deus pode mudar. E neste momento, que muitas vezes a gente desanima. Mas deveria ser justamente nesse momento que a gente deveria se animar. Por quê? Porque quão triste deve ser depender de uma impossibilidade, depender do impossível sem crer no Deus do impossível. Mas nós cremos nele. Não só cremos nele, como existimos nele. Você está de pé porque Deus sonhou com você. Deus te fez antes da fundação do mundo. Entende? Você é amado. Então curta esse vídeo para ele ir para mais pessoas e compartilhe no grupo da família. Um grande abraço. Tamo junto.